Verde e amarelo, branco e vermelho. Brasil e Japão casam suas cores há 80 anos. Vive conosco a maior colônia japonesa do mundo. Mais de 1 milhão de descendentes. E para nos levar à história dos japoneses do Brasil, o Globo Repórter convidou a apresentadora Lina Menezes, da TV Globo de São Paulo. Lina, você é Sansei. Explica pra gente o que é Sansei. Meus avós maternos vieram do Japão. Em japonês eles são Issei, nascidos no Japão. Os filhos desses imigrantes, a primeira geração nascida no Brasil, são Nisei. E eu sou Sansei, a terceira geração. Os meus filhos serão Yonsei, a quarta geração. Depois Gosei e por aí vai. Meus avós maternos eram Issei e os avós paternos eram brasileiros de Minas Gerais. Como eu, muitos são assim. O resultado do casamento do Brasil com o Japão, do Japão com o Brasil. Vamos contar uma história do passado, presente. A história do Oriente no Ocidente. Uma história do século XX. Toyohiramachi é uma cidadezinha encravada nas montanhas que cercam Hiroshima. Aqui, em 1908, começou a se ouvir um nome diferente nas conversas: Brasil. A vida estava difícil e para muitos lavradores deixar o país era a única solução. O senhor Ryoichi Kodama tinha 13 anos de idade e sede de aventura. A família Kodama não pensava em emigrar, mas os vizinhos tinham as malas prontas. O melhor amigo do menino Kodama estava indo embora. Contra a vontade do pai, Ryoichi Kodama foi junto. 80 anos depois, o menino aventureiro é um velho célebre, contando ao mundo a sua história. Essa era a casa da família que me levou ao Brasil, ele aponta. No Japão, os 93 anos do Sr. Kodama são seguidos pelas equipes de televisão, reverenciados pelo prefeito da cidade, homenageados com gestos, flores e palavras. E assim que pode, Kodama fica à vontade. Descontração brasileira em corpo de japonês. O senhor foi para o Brasil, teve muita dificuldade no Brasil, e hoje o senhor volta para o Japão, estão todas as televisões, o senhor é célebre, famoso. Não é estranho para o senhor isso? Não, será que todo mundo sabe o que o senhor passou? Não, eu passei, né? Não há dúvida. Mas tanta pessoa que vem festejar para mim, né? Eu não tenho palavra que agradecer. Como é que vai, né? O senhor não tinha medo, com 13 anos de idade, indo sozinho para o outro lado do mundo? Não, isso nem pensava, né? Não sabia também, né? O Brasil era tão longe assim. Pensou que fosse um vizinho aí. Em 1988, no Porto de Santos, até parece que Brasil e Japão ficaram pertinho assim, né? É a reconstituição festiva da chegada do primeiro navio de imigrantes, o Kasatomaru. Nesse desembarque espetáculo, todos são ao mesmo tempo espectadores e atores. O que foi assustador há 80 anos, hoje é festa. O senhor é japonês, veio de lá? Eu vim de lá. O que o senhor aprendeu no Brasil? Ah, muita coisa. Eu sou brasileiro, mais brasileiro que japonês. Tá? Explica uma coisa, que bandeiras são essas aqui? Brasileiro, japonês. E elas andam sempre juntinhas assim? Claro, desde 80 anos para cá. Se o senhor tivesse que escolher entre essas duas bandeiras aí? Agora, então, como eu digo, né? Uma é da terra natal, a outra da terra que eu vivo, né? O que os japoneses aprenderam no Brasil? Aprendeu? Aprendeu a viver, né?
Em 1908, o desembarque foi silencioso e naturalmente tímido. Os japoneses tiveram uma bela desilusão na chegada. Foram 52 dias de viagem a bordo do Kassato Maru. 52 dias de sonhos com a terra prometida. O Brasil era o Eldorado, o país que tinha plantas com frutinhos tão valiosos como ouro. O Brasil era a certeza de terra para todos e a promessa de fortuna rápida. Os japoneses não vinham para ficar, mas o país que eles encontraram era outro, bem diferente do Eldorado. E a história feita de enganos, decepções e mentiras. O Brasil acabara com a escravidão negra 20 anos antes. Os fazendeiros queriam usar os imigrantes como mão de obra barata. Na verdade, um nome ameno para a semi-escravidão. Primeiro vieram os politizados italianos, que não deram certo. Mas a docilidade japonesa entusiasmou os capatazes. Os japoneses ficaram apavorados. Além das comidas temperadas que eles não conheciam e da total impossibilidade de comunicação, descobriram que o trabalho duro de colher o café não valia ouro. E havia muita terra, sim, mas nada era deles. こんなに土地があるのにコーヒーしか植えないのかな。野菜も植えればいいんだ。土地はいくらでもあるじゃないか。ブラジル人は野菜を食べないのかしら。新しい金儲けの道が開けるぞ。野菜を作ろう。なんとか種や苗を探し出して休みを利用して植えるんだ。仕事、仕事、仕事。 Movidos pela determinação de não fracassar no novo país, os japoneses começaram a mudar a paisagem brasileira. Há milênios, usando cada pedaço disponível da pouca terra japonesa, eles aproveitaram espaços desprezados pelos brasileiros. Mas logo, os pioneiros descobriram que não bastava plantar, que o trabalho individual seria estrangulado. Como iriam transportar e vender a produção? Só unidos sairiam da pobreza. Para vencer as dificuldades de distribuição e comercialização, os japoneses se uniram e se organizaram. Em 1927, 83 plantadores de batata, com um capital inicial de 290 contos de réis, fundaram a Cooperativa Agrícola de Cotia. Hoje, 61 anos depois, a cooperativa é a maior da América Latina em faturamento. Aos vitoriosos, as batatas. Harukichi Yamanaka é um dos pioneiros da Cotia. Ele tinha 20 anos quando chegou ao Brasil no ano da fundação da cooperativa. Não sabia nem agora. Pai, irmão que trabalhou. Eu queria sair para São Paulo para aprender língua, mas não tinha jeito. E como é que o senhor aprendeu a língua? Língua? Até agora. Não dá nada. Mas o senhor Harukichi aprendeu a linguagem da terra. Com o dinheiro das batatas, comprou uma fazenda e hoje a cooperativa exporta os morangos da família Yamanaka. Quem cuida dos negócios é o filho Francisco. O pioneiro curte serenamente a velhice ao lado do neto. O sucesso dos japoneses no Brasil tinha uma guerra no meio do caminho. Com o Brasil ao lado dos aliados na Segunda Grande Guerra, os imigrantes tornaram-se prisioneiros em sua nova terra. O Estado Novo nomeou interventores nas maiores empresas japonesas, confiscou bens, fechou jornais da colônia e prendeu seus líderes. Todo japonês ou descendente estava sob suspeita. Esse senhor de 86 anos jogando gateball, uma espécie de cricket japonês, viveu uma situação especialmente delicada durante a guerra. Akira Taniguchi é um dos pioneiros da fiação de seda no Brasil. E a fábrica continuou produzindo seda durante a Segunda Guerra? Ah, sim. E como é que o senhor se sentia fazendo a seda que ia servir aos paraquedas dos americanos que lutavam contra o Japão? Nós só produzimos fio, né? Então, depois não tinha nada para nós.
O senhor só fazia o fio? É, só o fio. Essa é profissão. E tem que fazer isso, senão não pode viver, né? Certo. O senhor Taniguchi teceu a maior fábrica de fio de seda do mundo com a paciência de quem faz um casulo imaculadamente branco. O homem se apropria da beleza e condena o bicho da seda a nunca mais virar borboleta. As máquinas vão encontrar o fio da meada e transformar aquela casa provisória no pano brilhante que vai enfeitar as mulheres e agradar os homens. O fio produzido no Brasil vai refletir as luzes do outro lado do mundo. O Brasil tratou bem do senhor? O senhor valeu a pena ter vindo para o Brasil? Ah, sim. Eu acho muito bom para nós, para mim, né? Para nós, para a minha fábrica, família. Satiko é a filha do senhor Taniguchi. Uma vez por semana, ela se reúne com outras senhoras da colônia para tomar chá. Mas há quase 2000 anos, os mestres Zen transformaram o ato de tomar chá num culto. Um ritual ético e estético que busca a transcendência. A cerimônia do chá deve acontecer no espaço de 4 tatames e meio e tudo deve ser preciso. Nenhuma gota pode ser derramada, nenhuma hesitação ou precipitação nos gestos. Nada mais tem importância, além deste momento, deste encontro. Somente um convidado toma o chá, mas todos agradecem. Qual é o significado? Por que aqui embaixo, tão longe do Japão, ainda se realiza a cerimônia do chá? Em primeiro lugar, é para manter a tradição. Em segundo lugar, nós reunimos também uma vez por semana para nós podermos ter uma paz interior, fazer uma meditação e temos também um ciclo de amizade, assim, mais assim, íntimo e profundo. Karen, qual é a sua função na cerimônia? O meu é de ajudar ela, né? O que você tem que fazer? Bom, eu é servir o chá, né? E colocar os doces. Então a cerimônia do chá ainda vai se preservar por bastante tempo, pelo menos mais uma geração. Mais uma geração, se Deus quiser. Karen? Eu vou querer que minhas filhas também, né? Façam a cerimônia do chá. Aí assim por diante. Raul Kodama tem 70 anos de Brasil. Ele está no Japão pela primeira vez, acompanhando a maratona de homenagens ao pai, o nosso Kodama-san. Ele está filmando. Na condição de Nisei, Raul foi pracinha da FEB e lutou contra o Japão na Segunda Guerra. É um brasileiro com cara de japonês, meio atrapalhado entre as exigências da cultura nipônica. O senhor não consegue sentar de perna cruzada, não? Não dá. Mas muito comunicativo, ele curte conhecer o lado japonês da família. Senhor Raul, eu estou vendo o senhor conversando tão animadamente com o seu primo, só que o senhor não fala japonês, nem ele fala português. Como é que os senhores se entendem? Olhando uma cara do outro, como diz o ditado, né? A gente se entende. Olha a cara dele, ele olha a minha, né? Nós entendemos assim. Ele dá risada também, eu dou risada. E parece mesmo que ele entende o que o senhor está falando. Parece que ele entende.
Se ele não entende, pelo menos o eu dele entende, como diz o japonês Kokoro, né? Kokoro se satisfaz, né? É o bastante que a gente se sente, né? Ele é meu primo, ele não sabe falar o japonês. O brasileiro, eu não sei falar o japonês. Então eu acredito que isso seja afinidade de um para o outro, porque o sangue corre na veia dele, corre no meu também, né? Na sua viagem de volta, Kodama-san, ou melhor, o Sr. Kodama, encontra o Japão completamente transformado, mas ainda fiel a rituais do passado. Há 80 anos, o menino Ryuichi Kodama deixava o Japão contra a vontade do pai. E hoje, a maneira que ele encontra de se redimir da desobediência infantil é agradecer a proteção de Buda, numa cerimônia para os vivos e para os mortos. A presença dos antepassados é marcada pelas imagens, em destaque na parede. A cerimônia exige dos participantes a postura da devoção total. O Nisei Raul se vira como pode e se ajoelha à maneira católica. No Brasil, um mês depois, a família Kodama também se reúne para uma cerimônia. O casamento católico de um dos 9 netos de Ryuichi Kodama. Se você for verificar bem, essa família já incorporou a terra brasileira. Os filhos dele, parte deles já estão casados com brasileiros, inclusive os bisnetos já estão mestiços. Então a família é brasileira. Mas você vai casar com uma Nisei? É, mas o amor não escolhe caminhos, nem cor, nem raça. O sansei Nelson Carlos Kodama tem 29 anos e é engenheiro químico. Está se casando com Amélia Nobuko Miyata. O que há em abraços e movimento na recepção da família brasileira, há em reserva e imobilidade no ritual japonês. Depois da cerimônia, é a hora do banquete. Mesas dispostas em exata simetria, concentração. Começa a refeição, mas o seu Raul ainda não sabe o que fazer das pernas. Chega a cerveja, o clima se descontrai e seu Raul dá uma de suas gargalhadas. No Brasil, os noivos são esperados na recepção. Na chegada do casal, o único traço japonês é o arroz arremessado contra os recém-casados. A bagunça é brasileira mesmo. O Sr. Hirano fundou a primeira colônia japonesa no Brasil. Morreu com 34 anos, picado por uma cobra. Essa é a foto do enterro dele. A partir de 1914, muitas das famílias japonesas que chegavam ao Brasil já chegavam engajadas em projetos de colonização. Foi aqui no município de Cafelândia, no oeste paulista, que foi fundado o primeiro núcleo de colonização japonês, a colônia Hirano. Hoje, 74 anos depois, a colônia Hirano é a prova de que criar ilhas japonesas em solo brasileiro não era o melhor caminho para a adaptação. Das 250 famílias pioneiras, hoje restam 15. Os jovens foram quase todos embora, trabalhar e estudar nas cidades. Se confundiram com a paisagem brasileira. Aqui ficaram os velhos a sós com suas lembranças. Onde estão os jovens dessa cidade? São Paulo. Tudo está em cidade. Quer dizer, aqui a média de idade dos japoneses aqui, qual deve ser? Hoje, quanto tem aí? 55 por aí? Mais para cima, né? Mais para cima. É por aí. Os jovens foram todos embora? Todos embora. Tomé-Açu é um lugarejo a 400 quilômetros de Belém do Pará. Entre as árvores brasileiras, casas com qualquer coisa de oriental. Diante das crianças, a dúvida: descendentes de índios ou japoneses?
japoneses chegaram ao que estava além do oceano e além da imaginação. Chegaram à floresta tropical, com 20 mudas de pimenta do reino e a determinação de colonizar a Amazônia. Das primeiras 43 famílias, a maioria foi dizimada pela malária. Outras famílias vieram, muitas desistiram e foram embora, mas os que ficaram venceram a luta contra as doenças, as pragas na lavoura e a terra difícil. Fizeram de Tomé Açu o maior produtor de pimenta do reino do Brasil. A família Yamada chegou a Tomé Açu em 1929. Caminhando pela plantação de pimenta, o senhor Rajini Yamada conta que tinha 2 anos de idade quando a família veio para cá. Aqui, esse pimental onde nós estamos, o que era isso aqui? Isso era totalmente mata virgem. Inclusive existia, como eu disse há poucos minutos, até onça. Tinha onça? Tinha onça, bastante onça também, que vinha pegar até galinha lá do galinheiro no sacado. E as primeiras famílias, como é que faziam com os mosquitos, com as doenças? Bom, a gente de costume usava mosquiteiro para evitar as doenças, mas assim mesmo a doença arrasava mesmo. Eu me lembro bem que quando estava mais ou menos com 12 ou 13 anos, só numa semana, nessa regiãozinha morreram 3 pessoas. 3 em 3 dias era morte, assim que... Malária? Malária, mas era malária. O senhor já pegou malária? Várias vezes, não tem nem conta. Não sei por que ainda estou vivo. Isso é até milagre. Eu acho que o senhor está vivo para contar a história. Acredito que sim, né? No cemitério de Tomé Açu, a maioria dos túmulos não tem cruz. São os mortos japoneses da história do Pará. Aqui no cemitério de Quatro Bocas, um vilarejo no município de Tomé Açu, estão os túmulos dos pioneiros, os líderes da imigração japonesa para a Amazônia. Um dos 5 túmulos é do senhor Usui Makinosuke, que está vivo e bem disposto no Japão. O túmulo é uma maneira da colônia homenageá-lo. E quando ele morrer, essas letras, esses ideogramas pintados em vermelho, serão pintados de amarelo. No Japão, o senhor Usui Makinosuke nos recebeu na casa onde vive, no porto de Yokohama. O senhor Usui revela que as mudas de pimenta do reino foram para o Brasil por acaso. Uma senhora idosa morreu a bordo do navio que levava os imigrantes. Ele teve que fazer uma escala em Singapura para cremar o corpo. Em terra, ele comprou as 20 mudas. Só 2 chegaram vivas a Tomé Açu, dando início à cultura de pimenta do reino no Brasil. Eu perguntei ao senhor Usui por que os japoneses no Brasil deram tão certo na agricultura. Ele diz que primeiro porque na época o Japão era um país só agrícola. A maioria do povo era de agricultores e esse era o destino marcado. Trabalhar com a terra e conseguir algo dela. Além disso, os japoneses trabalham muito, noite e dia se necessário, e preferem passar fome do que sacrificar a educação dos filhos. A filha do senhor Usui é Akiko Koyama, uma atriz famosa no Japão, casada com o diretor de cinema Nagisa Oshima. No final de 87, Akiko Koyama esteve em Tomé Açu, trabalhando no documentário que a TV Asahi exibiu no Japão em maio. Viva Brasil, que Tatsumini Katayama dirigiu. Viva Brasil! O diretor diz que a intenção do documentário era mostrar o Brasil moderno e dar o exemplo de uma sociedade multirracial. Para ele, o Japão, como uma raça única, tem que aprender com o Brasil a tolerância e a convivência entre diferentes raças. Agora, uma pergunta que vou fazer em português para o senhor responder em português. Das palavras que o senhor conhece em português, quais ou qual a que o senhor gosta mais? Muito difícil, né? Saudade, né? Esta é uma das plantações do chá Ribeira, empresa da família Okamoto. Quando os Okamoto chegaram em 1919, o Brasil importava 40 toneladas anuais de chá da Inglaterra. Aqui só se plantava café.
a família começou a produzir chá artesanalmente. Em 1935, Okamoto vai comprar máquinas no Oriente. Na volta, traz sementes de chá do Ceilão. Mas o Ceilão protegia muito essas sementes, era um produto nacional. Como é que o seu pai conseguiu trazer as sementes? Lógico, isso como um bom brasileiro já adaptado aqui no sistema, no jeitinho brasileiro, se conseguiu 60 sementes e foi colocado dentro de um pão. Colocou as sementes no miolo do pão? No miolo do pão. Deu-se para um carregador subir a bordo, onde já estava preparado para ser plantado dentro de uma tina. Hoje, a fábrica de chá Ribeira produz 1.800 toneladas de chá por ano. 85% da produção é exportada para as Américas e Europa, incluindo Inglaterra. Mas o senhor está há mais de 40 anos na gerência da empresa. O senhor não pensa em parar, em se aposentar? Pensava em parar, mas quando a empresa cresce do nada, assim como nós crescemos, hoje temos uma responsabilidade de mais de 1.200 pessoas que dependem da nossa empresa. Então, assim, bruscamente, egoisticamente, só para o bem-estar da sua própria pessoa, não é possível parar. O senhor é japonês ou é brasileiro? Eu sou mais brasileiro de corpo e alma. Se o senhor Okamoto já tem todo jeito de brasileiro, há brasileiros que se transformaram até fisicamente, se ajaponesaram. Quando criança, Ricardo Gonçalves tinha muitos amiguinhos na colônia nipônica. Para poder ler os mesmos gibis da turma, ele aprendeu a língua japonesa. Hoje, Ricardo Gonçalves é monge budista num templo da capital de São Paulo. O senhor hoje não parece mais brasileiro. O senhor é japonês ou brasileiro? Olha, uma coisa que eu sempre digo, qualquer pessoa que estuda a cultura japonesa é afetado profundamente por ela na sua vida pessoal. Né? Talvez mesmo ao nível físico. O senhor fisicamente... transformação física. Né? A seu ver, qual é a diferença entre Brasil e Japão? A cultura japonesa é uma cultura estética, por excelência. Né? E todas as formas artísticas japonesas estão embasadas na espiritualidade budista. E, aliás, o caminho mais acessível, né, para você penetrar na essência da cultura japonesa é a partir da arte. Né? Acaso que o bairro que os japoneses escolheram para viver em São Paulo ganhou o nome de Liberdade. No Brasil, os japoneses ganharam espaço, liberdade de movimentos, de gestos, de comportamento. O Brasil tropicalizou o metodismo japonês, mas a liberdade não é e nunca foi um gueto. O sol nascente nesse bairro irradiou-se pela cidade. Antigamente, os produtos japoneses só serviam à colônia. Hoje, os brasileiros também consomem o Japão. Só ficam por fora das notícias dos 3 jornais nipo-brasileiros, 90% escritos em japonês. Imagens do Japão TV Jornalismo apresenta NHK Shukan News, acontecimentos. O programa de TV que traz notícias semanais do outro lado do mundo para a colônia é o Imagens do Japão, que vai ao ar na TV Gazeta de São Paulo. O programa tem até novelas japonesas. Takeda Shingen, o grande samurai. Tchiue. No concurso de calouros, 30% são brasileiros cantando músicas japonesas. Carlos Alberto Américo, cadê a torcida dele?
Sr. Yamamoto era um japonês que plantava algodão na China. Um dia, veio com a família toda para o Brasil fundar uma colônia japonesa em Campinas. Foi feliz. Hoje, na fazenda Tozan que ele fundou, funciona a única fábrica de saquê do Brasil. O saquê é um vinho feito de arroz que leva 6 meses para ficar pronto. 100 quilos de arroz dão 35 litros de saquê. 50% da produção é consumida por brasileiros mesmo, que apreciam o sabor leve da bebida com 17 graus de teor alcoólico. O mais importante para se fazer um bom saquê é o arroz. O nosso agulha não serve, é muito seco. Quanto mais úmido o arroz, melhor. Além do arroz, o que é mais importante? E mais segundo, é água. E terceiro, e temperatura de fermentação. Tem que manter a mesma temperatura. Sim. Mesma temperatura, máximo dentro de tanque, 15 graus. Agora, o controle do arroz, o controle da água, tudo isso se faz na fábrica. Mas o controle de qualidade, como é que é? É o paladar que... É melhor o tom. Então vê se esse tá bom, vamos ver. Vamos brindar, né, então. Então, Campai. Obrigado. Vai, né? Obrigado. Saúde. Saúde. É gostoso mesmo, né? Muito bom, muito bom. Demais, é. Vocês deviam experimentar, hein? Mas experimente com cuidado. Você pode levar um tombo desses que se leva no judô. E o pior, sem tatame para amparar. O tatame brasileiro começa a nascer nas plantações de junco do Vale da Ribeira, em São Paulo. O junco precisa de muita água para crescer e sol para secar. Deles são feitas as esteiras que vão revestir os tatames mais sofisticados. O estofo do tatame é de palha de arroz e sapê. 70% dos compradores são brasileiros. Academias de judô, restaurantes e agora muitas casas de família. O junco regula a temperatura do ambiente. Fica quentinho no inverno e refresca no verão. Nessa fábrica do imigrante Yamamura, 20 empregados fazem 160 tatames por dia. Não existia tatame. Nós que tínhamos que começamos a fazer e dizer que tatame é assim, porque o japonês sabe como é que é, mas o brasileiro não sabe, né? E como o Nisei também não sabe. Então como é que os senhores convenciam os brasileiros e os Niseis de que o tatame era uma boa? Como é que o senhor me convenceria? Que argumentos que o senhor usaria? Primeiro, quem tem crianças pequenas, então essa aqui é uma boa, porque não tem aonde ele cair. Tatame é bom pro amor? Muito bom. Muito bom? Assim, na cama ou no sofá, tem um espaço limitado. No sofá, por exemplo, tem um espaço limitado. Na cama, aqui não é que se rola, tá aqui, para lá, quer dizer, é cômodo no caso. Não tem espaço limitado. Essa área tenho para se rolar, vamos dizer. Até a década de 60, todo mundo nessa cidade dormia em tatames. A cidade de Bastos, no oeste paulista, foi fundada por japoneses. Há 30 anos, toda a população tinha olhos rasgados. Hoje, Bastos guarda marcas desse tempo na fachada das lojas. Mas na paisagem humana predominam outros migrantes, os nordestinos. Retirantes que chegaram atraídos pela fama da cidade, a maior produtora de ovos do Brasil. Em 1960, um jovem de 19 anos herdava a granja do pai com 7.000 galinhas. Hoje, o jovem Osamu Yabuta é dono da inconcebível marca de 1.500.000 galinhas. Ele produz 720.000 ovos por dia, 500 ovos por minuto. O senhor se sente um vitorioso no seu ramo de negócio? Bom, pelo menos eu acho que nós conseguimos a meta. E o que tem no Brasil que não tem no Japão? Grande, imensa terra. Espaço. É espaço para a gente progredir.
saudade se mata com os olhos. Esse jardim poderia estar em qualquer parte do Japão, mas é só uma imagem do outro lado do mundo. Uma paisagem para os descendentes não esquecerem e para os brasileiros se lembrarem de que essa cidade, no oeste de São Paulo, é fruto do trabalho de mãos japonesas, as mãos bonitas e habilidosas dos japoneses. O caminho da migração é uma estrada de mão dupla. O país que é deixado para trás vai junto com o viajante. E o país que recebe os imigrantes deixa marcas que vão além da colônia. 80 anos depois, o Japão é a imagem da modernidade. E se perdeu a guerra, ganhou o mundo. É essa grande potência econômica internacional que hoje recebe os filhos e netos daqueles imigrantes do começo do século. O fim do milênio é a grande aventura de dezenas de Niseis, Sanseis e Yonseis. Marcos Bunakata está há 9 anos no Japão. Ele veio como jogador de futebol e hoje é técnico do time de uma escola secundária. Quando você chegou no Japão, você percebeu que você tinha alguma coisa a ver com essa cultura, com essa terra? Não tinha nada a ver. Eu cheguei aqui, cheguei no zero e no começo eu pastei, viu? Eu sofri bastante aqui. Você pensa em voltar para o Brasil? Olha, ainda penso, sim. Penso porque, não sei, ainda tem a família lá também, né? Mas ainda penso, sim. Mas ainda vai levar algum tempo, né? Vai levar, porque eu quero ser campeão japonês aqui, com esse time aqui. Para reforçar a equipe, Marcos trouxe 3 brasileiros. O atacante Luiz chegou há 1 mês e meio para fazer gols. O futebol é muito diferente? Ah, é. Aqui no Japão é muita correria. Tem jogador bom, mas só que aqui, na hora que os caras entram em campo, só querem saber de correr. Então, se torna difícil tocar a bola, né? E a língua, já está aprendendo algumas palavras? Ah, já estou falando. Estou com fome, o Nakagasuita. Estou com sede, no Dogakawaita. Os outros 2 brasileiros estão no Japão há 1 ano. O meio-campista Edu e o zagueiro Riva. E com o japonês que você já aprendeu, já dá pra paquerar uma gatinha, arrumar uma namorada? Ah, isso dá, né? Dá, mas as japonesas são muito tímidas, viu? Elas são bem diferentes das brasileiras. E é meio difícil, viu? Nihonjin, hontou ni domo arigatou gozaimashita. Watashi, boku wa brasileirodin, hontou ni ureshii desu ka? Ok? Traduz pra gente. Eu falei que muitíssimo obrigado, né? Eu sou brasileiro, então eu estou muito contente por tudo que eles estão fazendo por mim. Adivinhe quem é a brasileira desse comercial japonês. Tami Ozeki tem 19 anos e vive há 2 em Tóquio. Ela foi para o Japão graças ao título de Miss Imigrante, que ganhou no Brasil. No Japão, a Sansei Tami trabalha como modelo, além de fotos e filmes comerciais. Ela ganha $1000 por desfile, mas a adaptação de Tami não foi fácil. É difícil para uma Nisei, uma Sansei como eu, vir para o Japão com uma cultura completamente diferente, entrar na cultura deles, que é assim, totalmente diferente, e aprender isso tudo de novo. Várias coisas foram cortadas de mim. Eu não podia falar coisas assim em frente de outras japonesas. Eu tive que ser domada de novo. Agora, depois de 2 anos, eu já sinto assim que eu faço parte do Japão, que eu sou uma japonesa. Eu fico na metade do caminho, porque atrás de mim está o Brasil e na frente está o Japão. Você hoje, você acha que você é brasileira ou japonesa? Ai, que pergunta! Não é essa pergunta. Eu sou meio a meio. Das
40 mil pessoas assistindo ao show do grupo pop Omega Tribe, a maioria é de meninas adolescentes. Elas são loucas pelo líder do grupo, o vocalista Toshiki, Carlos Toshiki. Você nasceu aonde, Carlos? Eu sou de Londrina. Nasci em Londrina, mas eu vivi a minha infância em Maringá. Eu fui para Maringá com 3 anos de idade. Carlos veio para o Japão com 18 anos. Fez de tudo para sobreviver. Foi intérprete, garçom, fazia qualquer bico. Deu sorte. Conseguiu gravar um disco e aconteceu. O último LP dele vendeu 600 mil cópias em 1 mês e meio. No ano passado, Toshiki fez 160 shows pelo Japão. Dá uma média de 3 shows por semana. Você é japonês ou é brasileiro? Eu sou brasileiro de coração, né? Olha, é uma coisa difícil porque no Brasil todo mundo me chama de japonês. Indo pra cá, sabe, né? Chama de gaijin, quer dizer, estrangeiro, né? Mas eu acho que a pessoa que eu sou agora foi graças à vida que eu tive no Brasil. Foi a educação na escola brasileira, televisão, os amigos. Eu acho que eu sou brasileiro, né? Carlos Toshiki ocupa hoje um lugar disputado por milhares de jovens japoneses. Todos os domingos, a Avenida Harajuku, em Tóquio, fecha para o trânsito e abre para o rock. Os roqueiros se apresentam ao ar livre, sonhando com o convite de uma gravadora ou simplesmente se divertindo. No meio de todo esse rock, o inesperado. Uma escola de samba japonesa. A escola de samba Cruzeiro do Sul reúne japoneses que já tiveram alguma passagem pelo Brasil e não conseguiram esquecer. Como a atriz Kyoko Tsukamoto, que fez o papel principal do filme Gaijin. A temporada que a atriz Kyoko Tsukamoto passou no Brasil para fazer o filme Gaijin a marcou tão profundamente que ela encontrou uma maneira de não deixar esses laços entre ela e o Brasil desaparecerem. A maneira foi criar o Clube do Brasil, uma espécie de embaixada não oficial que atende a brasileiros que chegam ao Japão e a japoneses que têm alguma curiosidade sobre os brasileiros. Vamos sentar ali e conversar um pouquinho? Foi um choque muito grande você voltar ao Japão depois desse tempo que você passou no Brasil? Sim, muito choque, porque quando eu fui para o Brasil, mudei a minha vida. Qual é a diferença entre o homem japonês e o homem brasileiro? Diferença? É. Diferença? É. O homem brasileiro é muito yasashi. Muito gentil. Muito gentil e muito perigoso também. Com quem que você se sente mais à vontade? Com os brasileiros ou com os japoneses? Difícil. Acho que brasileiros, né? E outra coisa, existem 2 Kyokos, uma com os brasileiros e outra com os japoneses, ou é uma Kyoko só? Kyoko não entende bem a pergunta e pede ajuda à interna. Entendi agora. Esse. Gaijin, Caminhos da Liberdade. Por que Caminhos da Liberdade? Kyoko diz que conhecer o Brasil foi importante, porque a fez refletir sobre a sociedade japonesa, onde vivia. A enorme diferença entre Japão e Brasil levou Kyoko a perguntar: o que é o normal? Antes do filme, ela só aprendeu 3 frases em português. Obrigado, eu sou japonesa, eu não falo português. Ela queria chegar despreparada, como chegaram os imigrantes. Nós vamos trabalhar e voltar para o Japão. Nossa terra é Japão. Depois desse tempo que você passou no Brasil, o que ficou difícil no relacionamento, na relação com os japoneses? Por exemplo, no Brasil tem beijinho, né? Aqui não tem beijinho, só assim, viu? E braço, então não tem muita comunicação com pega a mão, né? Eu gostei muito. Arigatou. Eu gostei muito com beijinho.
80 anos, os japoneses acharam que as bombas e os fogos das festas juninas eram para eles. Hoje, as pequenas caipiras são brasileirinhas. Cada criança dessas é a prova de que nada foi em vão. Os japoneses no Brasil anunciam o futuro de um mundo sem fronteiras. O senhor é brasileiro? Sou brasileiro. Japonês ou brasileiro? Japonês, brasileiro. Japonês ou brasileiro? Brasileiro. Quando eu estou no Japão, eu me sinto um japonês. Agora, quando eu vou para o Brasil, eu me sinto um brasileiro. Desde que eu estou aqui no Japão, eu sou brasileira. E quando eu vou para o Brasil, eu sou japonesa. Sou Nisei. O senhor sabe me responder se é japonês ou brasileiro? O senhor é japonês ou brasileiro? Eu sou Nisei, né? O senhor é japonês ou brasileiro? Eu sou mais meio a meio, né? Como diz o outro, né? Você é o quê? Nisei, Sansei, Yonsei? Não sei. Não sei. Uma descendente que foi fundo na reflexão sobre a condição Nisei é a cineasta Tezuka Yamazaki. Nós encontramos Tezuka no Japão, onde ela deixa claro que é brasileira mesmo. Tem uma tática que eu uso quando chego aqui no Japão, assim, de cara eu aviso que eu não sou japonesa. Eles olham, eles percebem que tem uma coisa estranha, tem uma cara japonesa, no entanto tem um gestual que não é, tem um olhar que não é, entendeu? Eu sou enxerida demais. Como é que você resolveu essa história? É como se a nível de identidade foi uma coisa que eu resolvi da seguinte forma. A minha nacionalidade é brasileira, tá? E a minha raça é japonesa, mas o meu compromisso é com o Brasil muito mais do que com o Japão. Este sítio em Jacareí, no interior de São Paulo, é uma afirmação do compromisso dos japoneses com o Brasil. Aqui funciona uma escola agrícola da cooperativa de Cotia. Educação para os japoneses é algo sagrado. Estudar para crescer, plantar e colher. O que você veio fazer nessa escola? Bom, eu já ajudava meu pai lá na roça, então eu vim para cá para tentar aprender mais técnicas, saber administrar bem a terra para voltar para casa e continuar a profissão do meu pai. 37 alunos vindos de todo o país vivem aqui em regime de internato. Além do currículo obrigatório do 2º grau, eles têm mais 10 matérias relativas à agricultura. Eles aprendem a teoria na prática. Como é que se deve colher direito o café? Como é que é a maneira certa? A maneira certa é você, na verdade, pegar só os maduros, né? Maduros e amarelos. Às vezes era melhor deixar para depois, porque tira a qualidade do café, se colher ele verde, né? O café fica preto e com gosto ruim. O que você está aprendendo com os japoneses? Cultivar, mexer com o solo, aprender novas técnicas e ser um líder. Para conseguir isso, o que precisa? Bom, eu preciso ter, principalmente, amor pela terra, né? A gente tem amor pelas plantas, não só produzir para ganhar dinheiro. A gente tem que pensar no futuro também dos nossos filhos que vão aproveitar do que nós construímos. Pensar no futuro dos filhos é investir no presente. Só um país que destina 20% do orçamento para a educação pode ter escolas como esta. A escola primária de Takao Fujino, um vilarejo a 2 horas de automóvel de Tóquio, tem 10 alunos e um professor para cada 3 crianças. No ano passado, aqui chegaram 3 meninas vindas do Brasil. Nori, 12 anos, Mio, 10 anos e Teruyo, 8. A chegada das 3 meninas transformou a escola. O diretor da escola diz que ficou preocupado quando percebeu que as crianças japonesas estavam começando a discriminar as recém-chegadas. Para amenizar o sofrimento da adaptação, o diretor da escola resolveu. Fez a escola metade japonesa, metade brasileira. Obrigado. Nori, a mais velha, dá aulas de português. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Na falta de uma bandeira brasileira, o próprio diretor da escola, o senhor Tadashi Ocho, confeccionou uma bandeira brasileira e pelo menos uma vez por semana essa cena se repete.
E até na horta planta-se feijão japonês e feijão brasileiro. E o mais curioso, não é preciso proteger o feijão brasileiro dos corvos. Eles só gostam do feijão japonês. E o que precisa uma plantinha para crescer e ficar forte e bonita? O que ela precisa? Adubo, terra, água, sol. E você, que é uma plantinha pequena também, de que você precisa para crescer e ficar bonita? Terra, ar, bonita. E carinho? Carinho é bom? Bom. Você é feliz aqui no Japão? O Brasil é o mais feliz. No Brasil você era mais feliz? É. Você é feliz aqui? Claro. O que você mais gosta do Japão? Comida. E no Brasil, o que você mais gosta? Amigos. Verde e amarelo, branco e vermelho, do além do mar, um sol, semente.